Meu Deus! Lá, acho que sábado sai o resultado, né? Eita Deus! Para saber se é menino Abençoe, ou é menina, né? Jesus, ó Pai. Mais importante que venha com saúde. É verdade, glória a Todos os Deus. princípios, né? Então, Abençoa a tua serva, somos Jesus. gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço a Deus pela família que o Senhor colocou em minha vida, uma esposa abençoadora do nosso lar. Então, eu agradeço a Deus por isso. Meus irmãos, sempre pode, culto, é uma quinta-feira profética, também assim, nós falamos. Então você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, livro de Daniel, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 17. Daniel, capítulo de número 3, o seu versículo de número 17. Por gentileza. Glória a Deus. Nós vamos ler 2 versículos dentro de Daniel, no seu capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo de número 17. Está escrito assim: e eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Vamos ler o versículo de número 30, capítulo de número 3, versículo de número 30, por gentileza. Está escrito assim. Obrigado. Daniel 3,30 vai dizer: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. E você toma o seu assento. Glória! Exatos em bênção em nome do Senhor aqui nessa noite. Porque como o Senhor que está sobre essa casa de oração, que para mim é uma bênção estar nesse lugar. Eu confesso que tem sido um canal de bênção. Todas as vezes que nós pisamos as plantas dos nossos pés aqui, Deus tem abrido muitas portas diante da nossa vida. Então, sou muito grato a Deus por isso também. Meus irmãos, um tema propício para essa noite é que no lugar improvável é na onde Deus ele há de nos honrar. Meu Deus, aleluia. No lugar improvável é na onde Deus ele há de nos honrar. Nós vamos entender que Daniel, no seu capítulo de número 3, ele é bem conhecido entre todos nós, que todos nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas nós vamos saber que o rei Nabucodonosor ele não começa ameaçando esses homens de Deus, ou esses jovens que têm vivido vivido uma verdade com Cristo. Nós vamos saber então que o rei Nabucodonosor ele vem trazendo ameaças e não é de agora. Se nós formos olhar de contrapartida dentro do livro de Daniel, desde o seu capítulo de número 1, nós vamos saber que o rei Nabucodonosor ele está sitiando, está dominando tudo. E nós vamos saber que a princípio no capítulo de número 1, qual é o pensamento do rei Nabucodonosor? Preciso que tenha jovens de boa aparência, que sejam sábios. Nós vamos saber que Daniel, no seu capítulo de número 1, do seu versículo de número 4, nós vamos saber muito bem que ele não queria jovem com defeito algum. Então nós vamos ver que a princípio, muito obrigado, a princípio ele está procurando alguém que seja de boa aparência, que tenha boa reputação. Nós vamos entender que o rei Nabucodonosor ele não queria qualquer pessoa para estar dentro do palácio ou para fazer aquilo que ele estava querendo propor. Mas nós vamos saber que as ameaças não estão começando em Daniel, no seu capítulo de número 3, como nós falamos aqui. Nós vamos saber que a princípio, desde o capítulo de número 1, está surgindo as ameaças do rei Nabucodonosor. E a princípio ele está trazendo jovens de boa aparência. E nós vamos encontrar que a primeira ameaça não se trata apenas de trazer jovens de boa aparência, para querer ensinar acerca de tudo que o rei Nabucodonosor tem para propor. Mas nós vamos saber muito bem que no seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 7, nós vamos entender que a princípio este rei Nabucodonosor, ele vem fazendo as suas a primeira ameaça. Ele vem ameaçando desde o capítulo de número 1. E qual é a princípio que o rei Nabucodonosor está propondo no seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 7?
Nós vamos ver então que os chefes dos eunucos lhe propôs outros nomes. Então nós vamos ver que a princípio, desde o capítulo de número 1, no seu versículo de número 7, está surgindo algumas ameaças. E a primeira ameaça que vem surgindo do rei Nabucodonosor é a troca de nome. Qual é a princípio do rei Nabucodonosor? Já que eu trouxe para o meu território, já que está na onde eu habito e na onde eu mando, provavelmente agora qual é o pensamento do rei Nabucodonosor? Vou trocar de nome. Nós vamos ver que a princípio de Daniel ele pôs de Beltesazar, e nós vamos saber que de Ananias ele vai colocar de Sadraque, e de Misael a de Mesaque, e de Azarias a de Abednego. Então nós vamos saber que a primeira ameaça que está surgindo no capítulo de número 1, no seu versículo de número 7, ele traz homens cheios de Deus, mas trocando de nome. Qual é o pensamento do rei Nabucodonosor? Já que eu troquei ele de nome, já que eu coloquei um nome que eu propus diante a vida deles agora, provavelmente agora eles já não vão ter mais a intimidade que eles tinham com Deus. Trocando de nome, eles já não vão ter mais a intimidade que eles tinham com Deus fiel a qual eles serviam. Nós vamos saber que eles estão na província de Babilônia, um lugar improvável de ser adorado ao nome do Senhor. Então o pensamento do rei Nabucodonosor é qual? Vou trocar de nome e vou tirar a adoração deles. Vou trocar de nome e vou tirar a intimidade deles com Deus. Mas nós vamos entender que a mentalidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, tanto a de Daniel, não estava no nome, mas sim na ligação que eles tinham direto com Deus. Nós vamos saber muito bem qual era o pensamento de Daniel ou de Sadraque, Mesaque e Abednego, como todos nós conhecemos. Troca meu nome, mas não tira a minha digital que eu tenho com Deus. Troca meu nome, mas não pode tirar a minha adoração que eu tenho com o Pai. A primeira ligação que nós vamos entender em Daniel, no seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 7, é que provavelmente ou certamente agora esses homens de Deus estão dizendo: pode trocar meu nome, mas não vai tirar a minha ligação que eu tenho com Cristo Senhor, o Todo-Poderoso. Qual é a ligação que rei Nabucodonosor está dizendo? Vou ameaçar eles. Se eu trocar eles de nome, eu vou tirar a intimidade deles com Deus. Mas esses homens estão cheios de Deus, estão cheios da sabedoria de papai, que eles estão ligados no trono do céu para dizer: pode vir a ameaça que for, mas o meu posicionamento eu ainda vou manter, que é com Cristo Senhor, o Todo-Poderoso. Trocou meu nome, mas não vai calar a minha adoração. Trocou meu nome, mas não vai tirar a minha intimidade com Deus. Eu estou pregando para quem tem intimidade com Cristo aqui nessa noite. Eu estou pregando para quem tem intimidade em adoração, em espírito e em verdade com Deus aqui nessa noite. Eu estou cheio de Deus, pregando uma palavra para alguém que chegou aqui para dizer: trocou meu nome, mas não vai calar a minha adoração. Pode me chamar do nome que quiser, mas a minha ligação com o Pai, a minha digital, ninguém vai tirar. Glória! Nós vamos entender que a princípio este é as ameaças que rei Nabucodonosor está propondo no seu capítulo de número 1. Toca meu nome, mas não tira a minha intimidade. Nós vamos saber então que eles continuam com a sua digital em Cristo, apesar de estar num lugar improvável. E nós vamos saber que as ameaças ainda continuam. Nós vamos saber que as ameaças do rei Nabucodonosor não param por aí. Trocou o nome, mas agora nós vamos saber que tudo que o rei está comendo, tudo que eles comem, todo tipo de bebida, todo tipo de alimento, eles vão ter que experimentar. Mas nós vamos saber que rei Nabucodonosor está fazendo uma proposta sobre a vida deste homem. Mas nós vamos saber muito bem que Sadraque, Mesaque, Abednego, ou tanto Daniel no seu capítulo de número 1, eles não vivem de proposta dentro da casa do Senhor. Apesar de estarem em um lugar improvável, eles vão dizer: eu sei que no meio da minha caminhada eu vou receber proposta. Eu sei que no meio da minha caminhada vão querer fazer proposta para querer interromper a minha fé. Mas esses homens de Deus, eles estão ligados no 220 com o papai, que eles vão dizer: olha, eu não vivo de proposta, eu vivo de propósito dentro da casa de Deus. Qual é o pensamento de Sadraque, Mesaque, Abednego e de Daniel? Olha, provavelmente o que Cristo tem para mim é maior do que a proposta que o rei Nabucodonosor está fazendo. Qual era a proposta do
da comida que eu estou oferecendo. Nós vamos ver que no capítulo número 1, no seu versículo de número 8, nós vamos ver que ele está propondo a questão de se contaminar, ou provavelmente o rei Nabucodonosor está querendo oferecer o alimento a qual eles têm, mas Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Nós vamos saber muito bem que eles estão num lugar improvável, mas qual é o que Daniel está propondo? O que Daniel está propondo neste momento é olhar para aqueles que estão oferecendo, para dizer: olha, eu não vou me misturar com aquilo que o rei está oferecendo. Então nós vamos saber muito bem que os eunucos, ou os guardas, eles ficam preocupados, porque eles vão dizer: olha, se alguma coisa acontecer com vocês, eles vão arrancar a minha cabeça. Se alguma coisa acontecer com vocês, eu vou morrer. Só que Daniel, ele está tão cheio de Deus que ele vai dizer: olha, nós não vamos se misturar com aquilo que o rei está propondo diante da nossa vida. Nós não vamos comer deste alimento que o rei está querendo oferecer, e nem beber desta bebida que ele está querendo nos dar. Nós vamos saber então que Daniel está tão cheio de Deus que ele vai dizer: vamos fazer o seguinte, volta daqui um período, volta daqui algum tempo. Se o nosso semblante tiver caído, nós comemos dessa comida e bebemos dessa bebida. Mas se o nosso semblante tiver com o esplendor do sobrenatural, que é a presença de Deus, aí nós vamos permanecer neste propósito. É por isso que eu disse aqui que estes homens não vivem de proposta, mas eles vivem de propósito dentro da casa de Deus. Porque proposta, ela é passageira. Proposta, o inimigo te dá com uma mão, mas te arranca com as duas. Já o propósito na casa de Deus, Deus ele te dá e ninguém toma. Deus ele coloca em teu coração e ninguém arranca. Deus ele coloca em tua alma e ninguém tira. Eu estou sentindo Deus aqui. Já percebeu quando alguém te fez proposta, você olhou e disse: eu não vou aceitar isso, porque isso é uma proposta e isso vai calar a minha adoração. Mas já o que papai tem para mim é propósito na casa de Deus. O que ele dá ninguém tira, o que ele dá ninguém toma. Já percebeu? Já tentaram arrancar o que Deus colocou lá na tua casa. Já tentaram arrancar o que Deus colocou diante da tua mão. Mas sabe por que ninguém conseguiu? Porque o propósito não é teu, o propósito é do eterno. Aqui eu estou cheio de Deus, cheio da pregação, cheio da palavra, trazendo uma palavra de Deus para alguém aqui, para dizer: o propósito que Deus te deu, ninguém toma. Meu Deus! Glória! Aleluia, Deus! Nós vamos saber então que ele Glória! propôs não se contaminar. Isso é uma posição que eles estão tendo, porque apesar de estarem em um lugar improvável, eles estão tomando uma posição de dizer: não vou me contaminar com aquilo que o rei está propondo, não vou me contaminar com aquilo que o rei está querendo me oferecer. Então nós vamos saber que eles têm uma posição, independente do lugar aonde eles estão. E não foi só Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel. Outros homens de Deus também foram com eles. Mas nós vamos falar isso lá na frente. Mas nós vamos entender então que eles decidem não se contaminar. E isso é um posicionamento que eles estão tendo perante a presença de Deus. Porque talvez o rei Nabucodonosor está olhando para eles para dizer: olha, ninguém está vendo, ninguém está enxergando, dá para você se contaminar, mas o propósito e a aviação deles é: eu sei que o homem não pode estar vendo, mas eu sei que papai ainda está vendo. Eu sei que o homem não está vendo, mas eu sei que Deus enxerga tudo. Então nós vamos ver que a primeira ameaça está acontecendo no capítulo de número 1, desde o seu versículo de número 7, no seu verso 8, ele vem trocando nome, vem fazendo algumas propostas para esses homens de Deus. Então Daniel, no seu capítulo de número 2, vem surgindo acerca a qual o rei ele vai ter um sonho, e ninguém consegue decifrar esse sonho, ninguém consegue trazer a tradução ou trazer o enigma, vamos dizer assim, a qual o rei ele vai sonhar. Ninguém consegue adivinhar. Ele manda chamar os magos, ele manda chamar os mágicos, ele manda chamar os adivinhos para dizer: olha, eu preciso que alguém consiga explicar ao sonho a qual eu tive. Mas ninguém consegue explicar. Até então que no capítulo de
número 2 vão se lembrar do homem ou do jovem chamado Daniel, e eles mandam chamar a Daniel. Só que é interessante no seu capítulo de número 2, que nós vamos saber muito bem que quando Daniel é chamado diante a presença do rei Nabucodonosor, ou diante o rei a qual está tendo um sonho, a primeira coisa que Daniel ele vai dizer é: preciso tirar um tempo de oração, porque nós sabemos muito bem que Daniel ele vai dizer: olha, eu sei que meu Deus ele pode traduzir ou revelar este sonho a qual o Senhor teve, mas primeiro eu preciso tirar um tempo de oração, e Deus há de revelar. Percebe muito bem que nós podemos ir aonde nós quisermos, nós podemos pedir conselho para qualquer pessoa, nós podemos pedir ajuda para quem for, mas o único que traz revelação diante a nossa vida, o único que traz revelação lá para minha casa e para minha família é o Todo-Poderoso. Você pode chamar o mago, pode chamar os adivinhos, você pode chamar quem você quiser, mas o único que tem interpretação de verdade, o único que traz revelação de verdade é um Deus, e esse Deus não é um Deus de D pequeno, é um Deus de D grande aqui, que é o Jeová Jiré, aquele que entra na guerra e não perde a guerra. Percebe que debaixo de oração Deus ainda traz revelação na tua igreja, debaixo de oração Deus ainda interpreta sonhos aqui nessa noite. Eu estou cheio de Deus pregando uma palavra para alguém para dizer: eu preciso de uma revelação da parte de Deus. Quer uma revelação? Desce para a oração. Quer que Deus mostre? Desce para a oração. Quer que Deus dá direcionamento? Desce para a oração. Oh, glória! Glorioso Deus! Jesus é este Aleluia! que vem mostrando desde o seu capítulo de número 1 que não há outro a não ser. Não há outro se não for este Deus grandão, esse Jeová grandão, que ainda vence e peleja. Mas nós sabemos muito bem que Daniel é esse, no seu capítulo de número 2, que estava querendo mostrar que pode ser quem for, nós podemos pedir ajuda para quem for, mas o único que pode dar direcionamento, meu Deus, é só esse é Cristo verdade, que meu está Deus. aqui nessa noite. Glória Você a Deus. pode pedir ajuda para fulano, para ciclano, você pode pedir ajuda para quem você quiser, mas o único que pode te ajudar é esse Todo-Poderoso. Percebe muito bem que no dia da tua tristeza, no dia da tua angústia, você esperou alguém te ligar, você esperou alguém bater na tua porta e ninguém bateu, mas quando você dobrou o joelho lá na tua casa, desceu a presença de papai lá no teu quarto, na sala, onde é que você chamou por ele, ele apareceu dentro do cenário para dizer: fica tranquilo que eu não te abandonei, descansa a tua alma que eu estou contigo. Já percebe que quando você chora e ninguém vê, existe um papai do céu que colhe as suas lágrimas aqui nessa noite para dizer: eu estou contigo. Eu estou pregando para quem é de guerra aqui nessa noite. Eu estou pregando para quem gosta da marcha, para quem é do movimento também, para dizer: Cristo está neste ambiente e Ele está entrando com a tua mão forte para dizer: eu não te abandonei, oh glória. Vamos lá. Aleluia! Glorioso Deus! No seu capítulo Deus, glória! no seu capítulo de número 2, e aí chega o capítulo de número 3. Nós precisávamos falar um pouco acerca do capítulo de número 1 e do capítulo de número 2. Agora chega o capítulo de número 3, no seu verso 1. Nós vamos entender que o rei Nabucodonosor ele vem fazendo ameaças desde o seu capítulo de número 1. Mas chega no seu capítulo de número 3, nós encontramos ameaças que o rei Nabucodonosor vai fazer. E nós vamos ver que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. E nós vamos saber então que de contrapartida ele está levantando essa estátua e ele está dizendo: olha, quem não se prostrar, quem não adorar, será lançado dentro desta fornalha de fogo ardente, e vou eu mandar aquecer 7 vezes mais.
Qual era a proposta do rei Nabucodonosor para aqueles que estavam junto com Sadraque, Mesaque e Abednego? Todos eles, a partir do momento que ouvirem os instrumentos, terão que se prostrar. Todos eles que ouvirem os instrumentos tocar, todo instrumento que estiver tocando, agora eles vão ter que se dobrar e dobrar o seu joelho. Mas nós vamos entender que esses homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permanecem de pé. Qual era a proposta do rei Nabucodonosor? Não só para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas existiam outros jovens ou outros homens de Deus também que foram levados com eles. Mas de contrapartida, esses homens se venderam, esses homens se entregaram à proposta do rei Nabucodonosor. Já Sadraque, Mesaque e Abednego, como todos nós conhecemos e sabemos muito bem da história, eles não vão se prostrar, eles não vão dobrar o seu joelho. Qual era a proposta do rei Nabucodonosor? Olha, eu sei que vocês servem um Deus de vocês, eu sei que vocês adoram um Deus que vocês sempre estão orando, sempre estão buscando, mas agora eu estou levantando essa estátua e vocês terão que se dobrar, vocês terão que se prostrar. Mas nós vamos entender que de contrapartida essa proposta não está rolando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles permanecem de pé e firme e forte no propósito a qual Deus chamou eles. Independente do ambiente, eu vou manter o meu posicionamento. Independente do lugar onde eu estou, eu vou manter a minha adoração. Não é porque eu estou em Babilônia que eu vou me render à Babilônia. Não é porque a Babilônia grita mais alto do que o padrão a qual nós vivemos que eu tenho que me curvar à Babilônia. Não, existe um Deus que manda na terra e manda no céu, e é maior do que o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, qual era a proposta dele? Olha, eu sei que vocês vão para a igreja, eu sei que vocês vão para a oração, eu sei que vocês se consagram, eu sei que vocês oram, eu sei que vocês lêem a Bíblia, mas qual era a proposta? Olha, vocês podem até ler a Bíblia, mas vocês precisam se curvar a essa estátua que eu estou levantando. Eu sei que vocês oram, mas vocês precisam se curvar a estátua que eu estou fazendo. Qual era a proposta do rei Nabucodonosor? Se esfrega em Jerusalém, se esfrega em Babilônia, se esfrega em Jerusalém, se esfrega em Babilônia. Você pode até cantar na igreja, mas você também pode cantar uma música do mundo. Você pode até pregar na igreja, mas lá fora você pode falar palavrão. Era essa a proposta do rei Nabucodonosor. Mas existe 3 jovens que são casados com Cristo para dizer: eu não aceito essa proposta. O que Deus tem para mim é bem maior aqui nessa noite. Eu estou pregando para quem tem posicionamento. Qual era a proposta dele? Se esfrega em Jerusalém, se esfrega em Babilônia. Mas eles estão dizendo: não, eu não vou me esfregar em Babilônia. Eu sou casado com ele e nada vai interromper a minha aliança com Todo-Poderoso. Meu Deus é forte, Deus. Jesus é bom aqui nessa noite. Glória a Deus. Nós vamos entender que eles têm de contrapartida trazendo sobre isso, só que eles mantêm o posicionamento para dizer: eu não vou me curvar, não vou me prostrar. E nós sabemos muito bem que eles permanecem de pé. É tocado de novo todos os instrumentos, e nós sabemos que eles vão manter o mesmo posicionamento, assim como acontece da primeira vez. E nós vamos observar que dentro deste cenário, a qual eles se manterem de pé, a qual eles não se curvaram, agora os guardas vão olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego, vai correndo até o rei Nabucodonosor para dar notícia, para dizer que esses 3 jovens não se prostraram. Percebe muito bem, enquanto todo mundo estava fazendo igual, se prostrando à imagem a qual o rei Nabucodonosor estava propondo, ninguém se levanta, ninguém fala nada, ninguém se incomoda, ninguém diz nada. Mas bastou alguém começar a fazer a diferença no meio dos iguais, que alguém quer se levantar para tentar interromper. Percebe muito bem que Deus não te chamou para ser igual a Babilônia, Deus te chamou para ser diferente no meio dos iguais. Eu estou pregando para quem é de guerra, para quem é de peleja, porque é assim que Deus faz. No meio dos iguais, nós ainda podemos fazer a diferença. Alguém olha para mim, alguém olha para você para dizer: como é que ainda você está de pé? Eu sei quem me sustenta no meio dessa guerra é Jeová grandão aqui, oh glória. Aleluia.
voltar aqui, mas com méritos iguais, nós podemos fazer a diferença. No méritos iguais, Deus ele transforma dentro de um ambiente. E nós vamos saber então que eles mantêm um posicionamento de não se curvar, de não se entregar, de dizer eu vou manter o meu posicionamento independente do ambiente onde estou. Então agora eles estão se incomodando, porque Sadraque, Mesaque e Abednego estão fazendo a diferença. E percebe, enquanto todo mundo faz igual, ninguém fala nada. Mas bastou Deus começar a te levantar para pregar, bastou Deus começar a te trazer para os cultos, bastou você pisar o pé dentro da igreja, bastou você colocar dentro do teu coração para dizer hoje eu vou para a igreja e nada vai me interromper. Aí alguém olha para você para dizer para que tu vai para a igreja, para que você vai buscar a Deus, para que você vai adorar a Deus. Percebe? Só foi você se posicionar para fazer a diferença lá na tua casa, só foi você se posicionar para fazer a diferença na tua família, só foi você se posicionar para fazer a diferença no meio dos iguais, que alguém vai tentar falar alguma coisa, mas percebe, pode falar o que quiser, quem anda comigo é maior do que qualquer opinião contrária, quem pisa lá na minha casa é maior do que qualquer pensamento contrário. Eu estou pregando aqui nessa noite, eu estou cheio de Deus, cheio do mistério, pregando para alguém para dizer aqui, ninguém vai calar a tua adoração. Só que percebe que rei Nabucodonosor, ele acha que manda em tudo, ele acha que é maior que o Jeová grandão, que Sadraque, Mesaque e Abednego estão servindo. Ele está decretando uma ordem, ele está dando uma ordem. Então nós vamos saber que quando os guardas vão correndo até este homem ou até o rei Nabucodonosor, eles estão tentando avisar o rei Nabucodonosor. Então agora vai ter um diálogo entre Sadraque, Mesaque e Abednego e o rei Nabucodonosor também. Nós vamos saber então que eles estão fazendo algumas ameaças, e nós vamos entender que dentro do versículo de número 16 e depois o 17, mas nós vamos ler o 16 aqui, e vai dizer: e respondendo Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Nós vamos entender que de contrapartida o rei Nabucodonosor está fazendo uma proposta, está querendo dar a última chance para eles, para dizer: olha, você vai ter que se prostrar a essa imagem a qual eu fiz, vocês vão ter que se render a essa imagem que eu fiz, porque se vocês não se prostrarem, se vocês não se entregarem, se vocês não dobrarem o seu joelho a essa imagem a qual eu fiz, eu vou lançar vocês dentro desta fornalha de fogo ardente e vou mandar aquecer 7 vezes mais. Só que o pensamento deles, a mentalidade deles não estava na estátua de rei Nabucodonosor. A mentalidade de Sadraque, Mesaque e Abednego estava focado no papai que mora lá no céu. Então eles estão dizendo no seu versículo de número 16, no final deste versículo, eles estão dizendo: não necessitamos que te respondermos sobre este assunto. Eles estão dizendo: eu não preciso falar mais nada com você, eu sirvo um Deus que manda em tudo. E a proposta do rei Nabucodonosor é qual? Quero ver se ele pode livrar vocês da fornalha de fogo ardente. Qual era a mentalidade de Sadraque, Mesaque e Abednego? Não tem problema, você pode até me lançar, se Deus me livrar, ele é Deus. Se Deus não me livrar, ele vai continuar sendo Deus. Eu não vou perder a oportunidade de ser glorioso, de glorificar o nome de Deus. Eles estão dizendo: olha, não necessitamos de te responder mais sobre este assunto, eu tenho a minha opinião formada e ninguém vai tirar a minha fé. Glória a Deus. Vamos lá. Só que nós vamos entender que o rei, ele acha que manda em tudo. O rei está achando que pode tudo. E aí o verso 17, ele vai dizer: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Meu Deus, glória! Eles têm
coração deles. Dentro do seu verso 17, Forte, meu Deus. nós vamos entender que dentro deste versículo, eles estão dizendo: eu conheço um Deus que não vai só me livrar da fornalha, eu conheço um Deus que vai me livrar da tua mão, ó rei. Eita Deus, olha aí. Glória. Ele está dizendo: olha, você acha que você é poderoso? Você acha que você pode mandar em tudo? Você acha que você está se levantando contra quem? Não é contra a minha vida, mas é contra um Deus a qual eu sirvo. Glória. Aí Deus viu, não gostou e vai cobrar. Eu acho lindo isso da parte de Deus, porque uma coisa é quando fala de mim, outra coisa é quando está querendo provar Deus a qual eu sirvo. Uma coisa é querer me tentar, outra coisa é querer se achar maior do que o Deus a qual você viu. Percebe muito bem quantas das vezes tentaram fechar a igreja, quantas das vezes tentaram fechar a porta da igreja, mas está se esquecendo que quem é o dono da obra aqui nessa noite é Jeová grandão. Uma coisa é tentar e falar mal de mim, outra coisa é falar do Deus a qual eu sirvo. Deus viu, não gostou e vai cobrar. Eu vou repetir isso: Deus viu, não gostou e vai cobrar. Alguém olha para dizer: será que Deus cobra? Deus cobra. Uma coisa é falar de mim, outra coisa é falar de Jeová grandão. Glória. Grande Deus. Aleluia. Ele acha que o poder está na mão dele. Ele acha que o poder está tudo na mão dele. Meu Deus. Só que Jeová grandão é o dono de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai lançar eles na fornalha. Ele vai dizer: vamos ver agora se esse Deus a qual você serve, ele é poderoso dessa forma. Vamos ver a qual esse Deus que você serve, se ele pode te livrar desta fornalha. Ele está lançando eles dentro da fornalha. E nós sabemos muito bem que o rei Nabucodonosor está sentado, olhando o relógio, contando o tempo. Passou uma hora, e esses homens ainda de pé dentro do fogo. Meu Deus. Passou 2 horas, Olha isso. e esses homens de pé ainda dentro do fogo. Passou 3 horas, e esses homens ainda de pé dentro do fogo. Vamos imaginar que passou uma semana e alguém olhou para você dentro da prova para dizer como é que ela canta nessa prova. Alguém olhou para a minha vida e para a tua vida para dizer: passou 2 meses, quero ver se ela vai aguentar caminhar dentro deste fogo. Passou 1 ano, quero ver se ela vai aguentar este processo. Mas quem está do lado de fora não sabe quem está com você do lado de dentro, dentro deste fogo. Quem está do lado de fora não sabe o tamanho do Deus a qual você serve, que está do lado de dentro. Eu vou pregar isso aqui novamente. Quem está do lado de fora não sabe o Deus que você serve, que está do lado de dentro. Ele está lá do lado de fora, contando o tempo, contando as horas, contando os minutos para dizer: vamos ver se ela vai aguentar, vamos ver se ele vai aguentar, vamos ver se ela vai ficar de pé. Mas está se esquecendo que quem caminha comigo dentro do fogo é Jeová grandão aqui nessa noite. Alguém olhou para você no meio da tempestade e disse: ela vai morrer. Mas aquele que anda sobre as águas é maior do que qualquer tempestade. Aquele que está dentro do fogo comigo e com você, ele caminha conosco 24 horas por dia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meu Deus, Não forte. me Santo. nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho.
vamos voltar aqui, a gente já encaminha ao final. Aleluia, Deus. Nós vamos entender então que de contrapartida ele está dizendo: quero ver livrar. E aí nós vamos saber muito bem que passa-se o tempo, alguém olha para dentro da nossa alma, alguém olha para dentro da nossa vida para dizer como é que ela está de pé mesmo com pouca força, como é que ele está de pé mesmo com pouca força. E nós vamos entender que esse Deus, ou o nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, é o quarto homem desta fornalha. Então nós vamos entender que quem estava do lado de fora não entendia o mistério que estava acontecendo do lado de dentro. Alguém olha para a nossa história e para a nossa vida para dizer como é que até hoje ela consegue glorificar, levantar as mãos e adorar o nome do Senhor, mesmo diante de tanta provação. É porque quem nos sustenta no meio do fogo é Jeová grandão. Me permita, eu não sou de fazer isso, mas olha para quem está do teu lado para dizer: olha, Jesus, ele não te abandonou. Olha para quem está do teu lado para dizer: Jesus, ele não te abandonou. Jesus, ele não te abandonou. Jesus, ele não te abandonou. Meu Deus, oh glória. Papai é esse, que presença é essa? Aleluia. Oh glória. Meu Deus, O aleluia. decreto do rei Nabucodonosor era de morte para esses três moços. Mas vendo que passa o tempo, vendo que passa a hora, vendo que passa os dias, vendo que passa a semana, vendo que passa os meses, vendo que passa os anos, e esses homens ainda permanecem de pé. Agora o decreto que era de morte, agora o decreto vai mudar diante a vida deles. Eu estou sentindo Deus aqui, porque o decreto era de morte lá na tua casa, o decreto era de sentença para dizer que ia ter morte, para dizer que você não ia permanecer de pé, para dizer que a tua casa ia afundar, para dizer que a tua família ia ser destruída. Mas é quinta-feira profética, e a profecia para ser liberada hoje é: Deus está mudando sentença de crente aqui. A sentença e o decreto era de morte, mas Deus está dizendo: no lugar improvável eu vou honrar a tua vida. Meu Deus, aleluia. Oh glória, Deus. Pastora, prepara o louvor por gentileza. Por gentileza, Glória, 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 glória a Deus. Aí nós vamos ver no verso 30, a pastora vai louvar aqui rapidinho. Aleluia. Verso 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Meu Deus. Até então o rei Nabucodonosor se incomodava. Só que no verso 29, rapidinho, só voltando no verso 29, nós vamos ver que porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Aí nós vamos entender então que agora o decreto está sendo mudado. Ninguém mais pode mexer com Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu Deus. Ninguém agora pode mexer com Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esse Deus a qual ele serve, esse Deus a qual ele adora, esse Deus a qual ele glorifica é poderoso. Livrou eles da fornalha de fogo ardente. Agora o decreto que era de morte, o decreto que era para matar, agora está mudando. Eu estou sentindo Deus aqui, e a resposta para a alma de crente aqui é: Deus vai justificar a tua história, Deus vai justificar a tua. Eu estou sentindo Jeová grandão. Ela mandou comandar a Iacépia, Deus está entrando na guerra de crente aqui para dizer: eu vou justificar a tua história. Vamos adorar o nome do Senhor. Você que pode, se coloque de pé com todo respeito. Deus está aqui dentro deste ambiente. Deus está aqui nesta casa de oração. Eu vim aqui cheio de Deus, pegar uma palavra para alguém aqui para dizer que Deus vai justificar a tua história. O lugar é improvável. De contrapartida, eles estão no lugar improvável. E dentro deste lugar improvável é na onde Deus ele vai te honrar. Deus ele vai honrar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia.
Quer mais um exemplo? Nós vamos saber que José ele foi honrado no Egito. Era improvável. Foi vendido. De alguma forma tentaram caluniar. E chega uma hora em Gênesis 41, se não me falha a memória, nós vamos saber que José ele vai ser honrado dentro do lugar a qual era improvável dele ser honrado. Hoje a palavra para a minha vida e para a tua vida é sobre isso. É que Deus ele está entrando na guerra e no lugar improvável. Deus ele está transformando dentro deste ambiente. Vamos adorar ao nome do Senhor aqui nessa noite, porque Deus ele está mudando o decreto de crente aqui para dizer: ninguém mexe mais com o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Jeová grandão, quando entra na guerra, ele entra e não perde uma batalha. Esse Jeová grandão, quando entra na guerra, ele não perde uma batalha. Eu estou cheio de Deus pregando na palavra. Você que pode, abra a tua boca, porque você não saiu da tua casa à toa, você não saiu da tua casa em vão, você veio aqui atrás de uma resposta, e a resposta é: Deus está mudando o decreto. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu creio, Deus. Aleluia. Deus. Assim disse o rei Nabucodonosor: todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais, todos os governadores das províncias, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos do pátio do rei Nabucodonosor, para adorarem na escada que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo. Assim disse o rei, e assim se fará. E lá estavam os três, Olha aí, Jesus. cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés. Um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida. Jesus é esse. Está entrando na guerra hoje. Glória a Deus. Começam os preparativos para a banda tocar. Esse Deus é tremendo. Aleluia. E cada minuto que passa deles aumenta a fé. Enquanto a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Meu Deus. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viraria o rei para informar: o Senhor não mandou se dobrar. Olha aí, Jesus operando. No meio que não Olha aí, Jesus mesmo sendo ameaçados de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar. E de pé na multidão, eles permanecem. Chama-nos aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os aqui na presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam fruto aos meus deuses, nem
quer aceitar a Cristo aqui nessa noite? Tem alguém para reconciliar com Ele? Mas se não tem, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, obrigado, pastores, por essa oportunidade. Glória!